Você que está nos assistindo, online, seja bem-vindo. Você que está aqui, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir tudo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é ensinável e ela fala conosco em todo o tempo que nós meditamos nela. Lá em Juízes 4, a palavra fala assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harazote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Portanto, ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidonte, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vá, atrai gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei à tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreendereis, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder aprender com a tua palavra. Que nesta noite, Senhor Deus, nosso coração venha ser uma terra fértil. Que a semente que o Senhor está semeando, ela venha frutificar, Pai querido, em nome de Jesus. Aqui nós vemos a história de Débora, e o Senhor, Ele trouxe nessa noite uma mensagem com o nome: a fé que faz do fraco um forte. E através da vida de Débora e de Jael, nós vamos aprender que o Deus que nós servimos é um Deus que faz do fraco um forte. Nessa passagem aqui que eu li só um trecho, mas o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes, ele conta toda a história desse período, dessa guerra que Baraque, juntamente com o povo israelitas, passou. E nós vimos, ao iniciar o capítulo,
que durante 20 anos, os israelitas, eles estavam sofrendo na mão dos cananitas. Eles deixaram ser dominados pelo pecado. E eles viviam oprimidos. Eles viviam em sofrimento. E esse sofrimento, ele foi até o momento que eles lembraram, vou dizer assim, eles lembraram que tinha um Deus, que tudo pode. E eles começaram a clamar, quando eles não tinham mais força. Nessa história, nós vemos a misericórdia de Deus. Porque, se você for ler a passagem na sua casa, você vai ver que em momento nenhum, os israelitas se arrependeram. Eles pediram misericórdia do Senhor. Eles pediram para que o Senhor o livrasse eles daquela situação a qual eles estavam vivendo. Mas eles não demonstram nenhum arrependimento de tudo o que eles estavam fazendo. Nós podemos ver também que nessa época o povo, eles não tinham um verdadeiro arrependimento. Eles não tinham passado por um avivamento. Eles passavam por reformas. O que seriam essas reformas? A cada líder que eles tinham, eles possuíam uma postura. Se eles eram guiados por um líder temente ao Senhor, um líder que levava os princípios do Senhor como fundamental, eles andavam em santidade com Deus. Eles andavam de acordo com a palavra de Deus. Mas quando esse líder morria, parecia que eles estavam sendo enterrados junto com eles, que a sua fé estava sendo enterrada. Eles estavam ali, não por ter uma experiência real com Deus, mas eles estavam ali porque eles eram submissos a uma liderança que servia ao Senhor. E devido a essa postura deles, a vida deles foi uma vida sofrida. Porque quando eles perdem a proteção de Deus, quando eles escolhem viver no pecado, eles estão escolhendo viver longe da presença. E quando eles estão longe da presença, nesse caso, eles eram dominados tanto fisicamente, tanto espiritualmente, porque o povo que estava dominando eles, também dominava a sua crença. Eles deixavam de servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel, para servir a deuses pagãos, que eram os deuses da comunidade, dos cananitas, a qual eles estavam ali em servidão. E não somente isso, gente, politicamente eles perdiam todos os seus direitos. Eles eram totalmente comandados pela nação que estava no comando. E hoje, será que nós estamos assim como eles? Será que nós estamos dependendo dos nossos líderes para ter uma postura de santidade, para buscar o Senhor, para viver uma vida conforme a palavra do Senhor? Ou será que nós estamos vivendo à procura de viver e experimentar a presença real do Senhor? O Senhor, nessa noite, Ele nos convida a não viver de reformas, mas que nós possamos buscar experiências verdadeiras na Tua presença. Que nós possamos buscar vivenciar experiências reais com o Senhor. Porque são essas experiências que vai fazer com que nós nos mantemos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Não é através de experiências de outras pessoas, mas é através da nossa experiência. E o Senhor, Ele nos questiona nessa noite. Será que nós temos vivido? Será que nós estamos buscando por isso? Foi um momento de crise, um momento de afastamento espiritual. E isso acontece até hoje. Todas as vezes que nós estamos em crise,
a primeira coisa que acontece é nos afastar da presença do Senhor. Em vez de ser o contrário, quando nós estamos em crises, quando nós erramos, em vez de fugir do Senhor, nós temos que fugir para a presença do Senhor. Nós não temos que ser igual a Adão, que se escondeu da presença. Mas nós temos que buscar refúgio no Senhor, porque é com Ele que nós vamos vencer as nossas crises. Débora, em meio de toda aquele pecado, em meio de toda aquela insubmissão, né, dos israelitas, o Senhor, Ele achou em Débora um coração fiel. E Ele colocou Débora, né, para ser juíza daquela nação. E Débora, ela ouvia do Senhor, e ela recebeu uma mensagem do Senhor, e ela entregou essa mensagem para Baraque, para que Baraque pudesse ir e lutar. Porém, ele não foi sozinho. Ele colocou uma condição: eu só vou se você for comigo. E Débora, ela teve que sair. Débora, ela teve que se posicionar. Ela se colocou à frente para que a palavra do Senhor fosse cumprida a toda aquela nação. E, em consequência disso, o Senhor, Ele disse a Baraque que a honra daquela guerra não seria para ele, seria para uma mulher. E essa mulher não é Débora, essa mulher é Jael. Uma mulher que vivia na vizinhança ali dos israelitas. Uma mulher que nem pertencia ao povo de Deus. Foi dada a ela a honra de vencer essa batalha. O exército dos israelitas era um exército pequeno. Era composto por 10.000 homens. Comparado com o exército de Cícera, que só de carros de ferro, ele tinha 900 carros de ferro. Então, se nós pararmos para analisar, eles eram fracos diante da batalha. Mas eles não estavam lá por eles. Eles não estavam lá lutando pela força deles. Eles estavam lá guerreando com a força do Senhor. Porque quem colocou eles à frente da batalha foi Deus. E com toda essa história, né, eles foram, e no meio da batalha, na hora que eles estavam lá na planície de Ezrareon, né, junto ao ribeiro de Quizon, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele mandou uma tempestade, e aquela planície, ela ficou alagada, impedindo com que esses carros de ferro se locomovessem. Então, o Senhor Deus, quando o seu povo, o seu exército se posicionou, e Cícera ficou sabendo que eles iriam atacar, Cícera dá de pensar assim: não, eu vou à frente. Eu vou ganhar essa batalha. Porque o número de pessoas que ele tinha, o exército que ele tinha, era um exército grande. E ele foi confiante em carros, nos cavalos, em seus homens. E os israelitas foram confiantes no Deus Todo-Poderoso. E lá naquele momento, quando veio essa tempestade, os cananitas, eles ficaram surpresos, eles ficaram amedrontados, porque era um tempo de estiagem, não era período de chuva,
E eles eram devotos, assim, de Baal, o deus da tempestade. E quando eles viram aquela tempestade, eles acharam que era um castigo do seu deus, Baal. Que Baal não estava contente com eles. Mas eles esqueceram que do outro lado havia um Deus todo-poderoso. Um Deus que muda a história. E aí, quando Cícera viu aquela situação, que seus carros ficaram todos atolados, e o exército israelita viram a oportunidade de ganhar a guerra. Então eles atacaram. E quando eles atacaram, o capitão fugiu, porque ele viu que aquela guerra ele não ia ganhar. E ele foi até a moradia de Éber, que era um dos seus informantes. E lá ele encontrou Jael. Jael estava em casa e ele sabia que homem nenhum entraria em uma tenda de uma mulher sem ser convidado. Mesmo com medo, ele foi e pediu água para Jael. Jael, ela deu leite. E naquela época eles tinham o costume assim: se você comesse e bebesse dentro da tenda de alguém, significava que você era bem-vindo, que você estava em paz, que você estava protegido. Então Jael deu leite para ele. O Jael ofereceu um lugar para que Cícera pudesse descansar. Até cobriu ele. Mas Jael, ela viu uma oportunidade de acabar com o sofrimento dos seus vizinhos. Ela pegou uma estaca da tenda e cravou em Cícera. E assim foi dada a vitória dessa batalha para os israelitas. Através da mão de uma mulher, o Senhor entregou o comandante dos cananitas. Mas o que nós podemos aprender com toda essa história? Eu vou trazer para vocês 6 lições. A primeira lição que nós podemos trazer é que a fé faz do fraco um forte. Aquelas pessoas, aqueles israelitas, ao ver o seu adversário, eles se consideravam fracos. Eles eram fracos, mas a fé de Débora, a fé que Débora tinha no Senhor, levou aquele povo à batalha. Então, Jael, ela se tornou uma heroína, porque ela agiu com fé, que ela iria derrotar Cícera. A fé foi fundamental naquela aparentemente impossível vitória contra os cananitas. Então, quando eles viram, eles só se levantaram, gente, porque alguém se posicionou. Eles só foram para essa batalha porque alguém acreditou. Alguém confiou no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele não precisa de multidão, gente. Se você tem uma causa, se você está passando por um momento de crise, por um momento de tribulação, por um deserto, o Senhor, Ele não precisa que a igreja inteira acredite que vai acontecer. Basta uma pessoa, basta um posicionamento, que você irá vencer essa batalha. Porque quando você crê, quando a sua fé está alicerçada no Deus Todo-Poderoso, Ele jamais entra numa batalha para perder. Quando o Senhor, Ele manda você fazer algo, é porque Ele vai guerrear por você. E muitas vezes nós passamos por momentos que nós acreditamos estar sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado. E é com a força dEle que nós lutamos as nossas batalhas. O inimigo, ele pode até parecer mais forte do que nós. E ele é.
Porque nós não lutamos, gente, contra a carne. Nós lutamos contra potestades. E ele é mais forte do que nós. O nosso inimigo, ele é mais forte do que nós. Mas ele não é maior do que o nosso Deus. Nós podemos ser fracos, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E é a nossa fé que vai fazer com que nós possamos romper as batalhas. A segunda lição que nós tiramos é a comunhão. A comunhão com Deus nos torna amáveis. Quando nós temos fé, só para algo que fugiu aqui, a nossa fé, gente, ela só vai ser acrescentada com a palavra. Porque, como diz na palavra do Senhor, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta nós querermos ter fé, não adianta nós acreditarmos no Deus Todo-Poderoso se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai fazer com que a nossa fé ela seja acrescentada dia após dia. Todos os dias, quando você faz o seu devocional, você está recebendo uma porção de fé renovada. Assim como as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, a sua fé está sendo alimentada, a sua fé está sendo renovada, porque você acaba conhecendo que você não está sozinho, você acaba entendendo que quem está contigo é o Senhor, que você vai passar por momentos de tribulações, você vai. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós com Jesus iremos vencer também. Amém? E a comunhão nos faz amável. Porque, gente, Deus ele é uma pessoa amável. Deus é paciente. Deus é bondoso. E quanto mais próximo da presença do Senhor, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais parecidos nós vamos ficar. E se Deus ele é amável, nós seremos também amável. Débora, ela era juíza. Ela que governava aquela nação. E as pessoas, era para elas sentirem medo. Porque geralmente nós temos medo da nossa liderança. Nós temos medo daquelas pessoas que estão ali nos orientando, nos guiando, nos governando. Mas Débora, ela se apresentou para aquela nação como uma mãe. Se você ler lá Juízes capítulo 5, ela fala que Débora era a mãe dos israelitas. Ela se colocou no lugar de mãe. Por quê, gente? A mãe, ela faz de tudo para o seu filho. Uma mãe, ela jamais deixará seu filho com dor e vai dormir. Uma mãe, ela deixa as suas vontades para fazer a vontade dos filhos, para suprir as necessidades do filho. E o Senhor, Ele deseja que nós, homens e mulheres, tenhamos esse coração amável, esse coração que ao olhar ao irmão, nós possamos sentir a dor dele. Que nós não sejamos apenas aquele juiz carrasco, porque quem somos nós para julgar? Mas que nós possamos acolher os nossos irmãos. Porque nós pertencemos a um só corpo. O cabeça desse corpo é Cristo. Um corpo não funciona sem uma mão, sem um pé, sem uma perna. E nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos nos levantar para cuidar da igreja de Cristo. Não é somente o pastor que tem essa responsabilidade de cuidar dos irmãos da igreja. É todo o corpo de Cristo. Se você cuidar daquele irmão que está ao seu lado, alguém cuida de você, você cuida de alguém, esse alguém vai cuidar de outro. E assim, cada um cuidando daquele que está próximo a você,
nós vamos criar uma igreja saudável. Uma igreja que vai estar ali sempre andando no mesmo propósito. Não tem como a cabeça falar para ir para a direita e o pé vai para a esquerda. Quando nós temos esse coração de mãe, nós vamos sempre pensar no melhor para o corpo de Cristo. E o Senhor, Ele quer que nós nos posicionamos para que isso possa acontecer. Ele é o cabeça, mas nós estamos aqui para que o Senhor Ele venha nos usar para fazer essa comunhão. E a comunhão, gente, ela só vai ser aperfeiçoada com intimidade. Intimidade. Deus, Ele não nos criou apenas como uma criatura, apenas como filho. Deus nos criou porque Ele deseja ser íntimo nosso. E quanto mais próximo de Deus, maior vai ser a nossa comunhão com Ele. Amém? Outro ponto, a minha fé pode fazer milagre na vida dos outros. Débora, ela se posicionou, a fé de uma mulher fez com que 10.000 homens se posicionassem. Se Débora tivesse falado, eu não vou porque eu estou com medo, jamais eles teriam ganhado essa batalha. Porque Baraque deixou claro que só ia se ela fosse. Então a fé de uma pessoa, a minha fé, ela vai fazer milagre na vida de outras pessoas. Quando nós temos fé, o ambiente aquele a qual nós estamos tem que ser transformado. Nós somos influenciadores. Não podemos nos deixar ser influenciados. O ambiente a qual nós fomos tem que ser transformado. Não porque nós estamos ali. Porque quando nós nos tornamos filhos do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos ali, a presença de Deus também está conosco. E é a presença de Deus que irá mudar aquele ambiente. Por isso que a nossa fé precisa ser fortalecida. Porque através da nossa fé, a vida de outras pessoas serão transformadas. Amém? Um exemplo claro quanto a isso, você está ao lado de dois grupos. Quando você está próximo de pessoas que não têm fé, que só pensam, eu não consigo, eu não dou conta, isso é impossível. Quando pensa que não, você está, eu não consigo, você está reproduzindo os mesmos pensamentos. A síndrome de Gabriela, né, pastor? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, gente. Nós temos que ser a pessoa que vai influenciar esses pensamentos, que irá fazer com que as pessoas... Não, olha, eu nasci assim, mas olha, vendo o quanto você acredita, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ser igual a você. Eu quero que a minha fé... O que você fez? É Jesus, gente. Não é por nós, mas é Jesus, através de nós. Quarto ponto. O que eu posso fazer, Deus não faz. Existe coisas, gente, durante uma batalha, que nós temos que fazer. E outras coisas que Deus irá fazer. Nós vamos fazer aquilo que é possível para nós. Porque Deus, o nosso Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Quando aquele exército, ele estava lá, eu penso eles lá, assim, como se fosse uma formiguinha diante de uma girafa. Eles estavam se achando tão pequeno, mas eles se colocaram lá, porque a parte deles era estar lá, diante da batalha, à frente da batalha. Eles não sabiam o que iria acontecer. Eles não sabiam como ia acontecer, mas eles sabiam que Deus iria dar a vitória.
E muitas vezes na nossa vida nós ficamos preocupados, porque nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos fazer toda a programação, todo um roteiro. Nós entregamos, Espírito Santo, tem que ser assim. Mas não é, o controle não está nas nossas mãos. Cabe a nós fazer a nossa parte. Quando o Senhor, Ele mandar nós ir falarmos a um irmão uma palavra, não importa o que Deus vai fazer, a nossa parte é ir falar. Porque Deus, Ele conhece o coração de todo mundo. Às vezes você nunca viu a pessoa, mas às vezes, aquela palavra que você levou até aquela pessoa, é uma confirmação de Deus ao teu espírito. Muitas vezes nós ficamos ocultos. Nós queremos que as coisas da nossa vida sejam mudadas. Nós queremos ter uma vida transformada. Mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Eu falo assim que eu quero me tornar cada dia mais parecida com Jesus. Mas o que eu tenho feito para isso? Então Deus, Ele faz o impossível. O impossível era bloquear aqueles carros de ferro. E isso Deus fez. Mas foi o exército israelita que teve lá. Teve que ir e lutar com o restante dos cananitas. Eles se posicionaram. Eles foram. Porque o impossível Deus faz. Mas o possível a nós, somos nós que temos que fazer. Somos nós que vamos interceder por um irmão quando nos pedir oração. Aprendi com a minha pastora, né? Se acontecer algo lá no seu serviço, alguém pedir oração, um demônio aparecer, você não vai ligar para o pastor. A sua parte é orar. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E nós temos que nos posicionar diante da batalha. E nós só iremos alcançar tudo aquilo que o Senhor prometeu a nós através do nosso posicionamento. Não sejamos, o próximo tópico, não sejamos omissos. Jael, ela não foi omissa. Ela viu o sofrimento dos israelitas. E quando ela teve a oportunidade de acabar com toda a injustiça, com toda a moralidade, ali, a opressão que Cícera estava causando ao povo de Deus, ela não foi omissa. Ela foi cautelosa, estrategista. E como resultado, ela saiu vitoriosa. Nós não podemos ser omissos contra os nossos princípios. Se há algo que você acredita, os princípios de Deus, se está tendo algo que está indo contra os princípios de Deus, você não pode ser omisso. Se tem um irmão ao seu lado que está andando em pecado, a nossa obrigação não é julgar, mas sim, irmão, eu estou aqui. Você está errado. Nós cremos num Deus, nós temos que corrigir em amor. Nós temos que ser luz a essas pessoas. Nós não podemos concordar com o pecado. Nós temos que ser fiel aos princípios de Deus. Porque é esses princípios que nos direcionam. É esses princípios que nos guia. E por último, Débora, ela ofereceu o louvor perfeito, flui de um coração agradecido. O capítulo 5 de Juízes é uma canção que Débora fez a Deus em forma de agradecimento por tudo que Ele havia feito naquele momento. E o louvor perfeito,
ele flui de um coração agradecido. Como que anda o nosso coração? Como que está sendo a nossa adoração ao Senhor? Como que o nosso louvor está chegando até a Deus? Será que ele está chegando como um cheiro suave? O Senhor, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, é uma forma que o nosso louvor, que a nossa gratidão a Ele, chega como perfume suave. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos falhos, que nós, sem a misericórdia de Deus, nós não fazemos nada, que é a presença de Deus que transforma. Quando nós somos gratos ao Senhor, a nossa vida é uma vida de louvor, de adoração. Nós não adoramos apenas aqui no culto de domingo, mas a nossa adoração é uma adoração diária. Nós temos uma vida de adoração. Quando nós somos gratos, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não temos momentos de adoração, nós temos uma vida de adoração. E nesta noite, o Senhor, Ele quer nos falar que Ele fez do fraco um forte. Porque essas pessoas fracas, essas pessoas não estavam indo pela força do seu braço. Essas pessoas, elas estavam indo na confiança no Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele nos convida. Nós, esse ano, nós mulheres, nós fomos chamadas para ser a mulher improvável. Você é uma mulher improvável lá na sua casa. Você é uma mulher improvável lá no seu serviço, no meio dos seus familiares. Porque Deus, Ele vai te usar da maneira que você é, aonde você está. Aonde eu chego, o pastor Alexandre não vai chegar. Aonde o pastor Alexandre for, eu não vou ir. E é por isso que quando nós temos uma vida de adoração, o ambiente a qual nós estamos é transformado. Porque nós somos fracos, mas a presença de Deus, ela nos transforma em uma pessoa forte. Amém? Que a palavra do Senhor, ela venha frutificar. O Senhor, Ele derramou semente nessa noite. E que não seja apenas uma palavra de um culto de ensino, mas que nós possamos aplicar a palavra do Senhor todos os dias na nossa vida. Porque quando nós aplicamos, nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte é viver a palavra. A nossa parte é acreditar, é crer naquilo que ela diz que eu sou. E a palavra de Deus, ela fala que nós somos amados. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O mundo, ele pode te falar que você é fraco, que você não vai conseguir. Mas, com Cristo, nós somos mais que vencedores. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você é fraco, mas com Cristo você é mais do que vencedor. Amém? Bem, igreja, vamos ficar em pé para a gente encerrar? Só avisando, domingo que vem às 8h30, nossa escola bíblica dominical, você é convidado a estar com a gente. Às 7h30 nós teremos um café da manhã. Você também é convidado aqui na Casa Geração de Samuel, 7h30, um café, e às 8h30 a aula aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama, porque o Senhor, ó Deus, mesmo nós não tendo motivo, nós não tendo, ó Deus, qualquer qualidade ou característica
que pudesse, ó Deus, de alguma forma chamar a tua atenção, a tua graça, o teu favor está sobre nós. E a fé que nós temos no Senhor nos torna fortes. Que possamos sempre, ó Deus, nos vermos fracos e possamos sempre, ó Deus, enxergar que em Ti e somente em Ti nós somos fortes. Abençoe, ó Deus, este irmão que está aqui essa noite, essa irmã.